Como lidar com a explosão emocional de nossos filhos, integrando seus hemisférios cerebrais direito e esquerdo? Antes de iniciarmos esse nosso assunto, é importante trazer que a formação do nosso cérebro inicia na fase intrauterina. Tem uma continuidade após o nascimento e se finaliza no final da adolescência, por volta de uns 24 anos, com a formação do nosso córtex pré-frontal. Esta última área cerebral a ser formada, ela é responsável pelas funções executivas, que são planejamento, controle inibitório, tomada de decisões, flexibilidade executiva, memória operacional, atenção, categorização, fluência, criatividade. O cérebro da criança, portanto, a criança pequena não tem condições de gerir a si e as suas circunstâncias de vida. Mas nós, pais e profissionais da saúde e da educação, podemos oferecê-la um direcionamento mais consistente e seguro, como nós veremos a seguir. Nos primeiros anos de vida, a nossa criança funciona pelas ativações do hemisfério direito. Nela estão as emoções, a leitura dos sinais não verbais que acontecem no seu entorno e em seus relacionamentos e interações. É aquela visão dela em relação ao que ocorre com ela. Também percebemos uma atuação muito intuitiva. É um início mais rudimentar da utilização do hemisfério esquerdo cerebral por parte dos nossos filhos. Ele acontece no início da fase verbal, isto é, com o uso das palavras e também junto com aquela fase dos porquês. Nós, pais e profissionais da saúde e da educação, reconhecemos essa etapa sempre pelaquela sequência infindável de por que isso ou por que aquilo. Podemos em algum momento achar cansativo, mas essa nossa atenção e paciência a este momento de início de um pensamento lógico linear de nossos filhos ou alunos vai ser significativo para que ele ou ela compreenda, através da linguagem, um pouco da resolução, da relação de causa e efeito sobre o que tenha ocorrido com ela, com as suas circunstâncias, sempre dentro da sua capacidade perceptiva. Tanto as crianças como os adultos, nós precisamos aprender a fazer esta comunicação entre os dois hemisférios cerebrais. Estes dois hemisférios, eles se conectam com a ajuda de um conjunto de fibras, chamada de corpo caloso, tendo uma função de fazer com que esses dois hemisférios trabalhem em conjunto, e precisam trabalhar assim em conjunto. E por que precisamos integrar o nosso cérebro? Isto é, o hemisfério direito e o esquerdo. Esta é uma pergunta importante. Se o hemisfério direito assumisse todo o controle, ignorando toda a lógica e raciocínio do hemisfério esquerdo, seríamos uma inundação emocional. Isto não ajuda nem as nossas crianças, nem a nós, adultos. Mas, se o contrário acontecesse e tivéssemos apenas a atuação do hemisfério esquerdo cerebral, seríamos uma frieza emocional total, com pura lógica e racionalidade. Não seria bom. Concordam comigo? É por essa razão que trazemos a importância de ensinarmos e aprendermos a fazer essa integração das duas metades do nosso cérebro. Então, vamos para a parte importante. Como ajudar nossos filhos
ou nossos alunos? Primeiro, podemos observar como é o nosso modelo familiar, se agimos com extrema emotividade e impulsividade ou se agimos na frieza e racionalidade. Observem que esses dois opostos, sem um funcionamento equilibrado e assertivo, não ajudam. E não ajudam as nossas crianças. Se não sabemos como podemos lidar com as nossas explosões ou demandas pessoais, podemos buscar uma ajuda profissional através de quê? De um treinamento de pais ou de uma psicoterapia, de forma a sermos modelos positivos. Procurar um psicólogo habilitado. Outro ponto importante é buscarmos a conexão do nosso hemisfério cerebral direito com o esquerdo de nosso filho. E como podemos fazer isso e ajudá-lo? Podemos fazer nos mostrando sensíveis e sintonizados com a sua emoção, através da nossa postura e expressões faciais. Nossa criança precisa sentir que não está sozinha diante da inundação emocional que acontece com ela. Isso conforta os nossos filhos. Este é o momento de escutarmos carinhosamente, de forma imparcial, a nossa criança, com toda a atenção que ela merece, nesse seu momento. Agora, nossa próxima etapa é integrar os dois hemisférios. Podemos chamar esta ação de redirecionar com o hemisfério esquerdo. Perfeito! E como podemos fazer isso? Algumas vezes teremos de esperar um pouco mais que o nosso filho se acalme. Se preciso, podemos oferecer algo para ele comer ou a possibilidade dele ter aquele soninho reparador, que é muito bom. Finalizar essa etapa de acolher emocionalmente a nossa criança de forma empática, precisamos redirecioná-la para o momento presente, de forma que o nosso filho ou a nossa filha visualize o fato ocorrido, consiga nomear a sua emoção e também a emoção de quem interagia com ela, trazendo e organizando esses detalhes, nomeando medos e emoções, para que essa criança vá conseguindo lidar com tudo isso. Caso nosso filho não queira conversar, é preciso respeitar esse seu momento, silenciarmos neste movimento de intervenção, sempre nos colocando à disposição em um outro momento, quando nosso filho ou nossa filha queira conversar e ser ouvida. Podemos convidá-la para fazer desenhos sobre o que aconteceu, ou se a criança tiver capacidade, ela pode escrever. Contar história é um recurso muito positivo para ajudar nossas crianças a processarem as suas emoções. Crianças gostam muito de ouvir historinhas e podemos redirecioná-las às situações da sua vida, situações similares aos eventos que ela ou ele passou. Podemos trazer ideias para os personagens. As crianças gostam muito de histórias de bichinhos. Em alguns momentos podemos perguntar: como será que ele se sentiu? E se isso acontecesse com você? Como eles poderiam ficar bem? Ou ter seus amigos de volta? Ou outras perguntas que de repente se façam pertinentes a essa situação. Também gosto de lembrar que por volta dos 4 anos, a criança tem a capacidade de iniciar o aprendizado da empatia. E somos nós, pais, com a escuta ativa e o redirecionamento que poderemos fazer, ajudaremos a nossa criança a conseguir sentir o sentimento do outro, o seu próprio sentimento e também o nosso sentimento.
como seus cuidadores, pais e mães. Outro detalhe importante é que quando iniciamos uma história e convidamos a nossa criança para dar uma sequência nos eventos relatados, obrigatoriamente ela terá que fazer um pensamento linear, sequencial e colocar em ordem os acontecimentos. E assim, nesse momento, nossa criança estará fazendo uso do hemisfério cerebral esquerdo, ligando mais à racionalidade. Quando, numa inundação emocional de nossos filhos, os ajudamos a colocar os acontecimentos em ordem, dando os nomes e validando estas emoções, sentimentos, pensamentos, estamos fazendo a integração dos dois hemisférios cerebrais com os nossos filhos, ou nossos alunos, ou nossos clientes. Outra questão a se considerar é que não devemos desprezar ou negar o sentimento que esteja ocorrendo num determinado momento presente com nosso filho ou nossa filha. Este é um fato real, a expressão emocional dele é real e precisamos direcionar e ajudá-los a ter uma compreensão do seu momento. Podemos constatar, por exemplo, que percebemos que o seu joelho ou o seu arranhão pode estar doendo mesmo. A seguir podemos ir conduzindo, fazendo identificar o que ocorreu. A seguir, e ainda dentro desse exemplo, podemos trazer a constatação de que a mamãe e o papai o ajudaram a cuidar do machucado. E agora ele está bem. Após, podemos trazer essa sequência, trazendo percepção de fatos dentro de um evento emocional que lhe foi aversivo. Podemos lembrar e a seguir, podemos abraçar nossas crianças e perguntar como ela se sente ou sentiu. Aqui também é um momento onde podemos trazer que gostamos de abraçá-la e que é bom sentir que ela agora está melhor. Portanto, se fizermos com que a nossa criança se conecte de forma linear aos acontecimentos e às emoções de um fato específico, iremos ajudá-la nessa integração de regulação emocional. Finalmente, podemos até perguntar se ela quer uma repetição daquele abraço da mamãe ou do papai. Essa é uma forma de atuarmos para reorganizarmos de forma mais saudável com o entorno dessa nossa criança. Sempre que estimularmos nossos filhos a falarem sobre o que lhe aconteceu, ao mesmo tempo em que buscamos que ele ou ela traga e identifique a sua emoção, haverá uma ativação de um pensamento linear no relato descritivo do acontecimento. E esse reconhecimento da emoção surgida é importante. Percebam que essa emoção deixa de ser apenas uma enchente emocional para assim passar a ser algo que a sua criança consegue nomear e pensar, sempre com a nossa ajuda e o nosso redirecionamento. Outra coisa muito boa é ensinar nossas crianças sobre os dois lados do nosso cérebro, caso seja compatível com a sua idade. Temos que respeitar isso. E também a capacidade de compreensão. Podemos usar desenhos e mostrar esses dois momentos. É muito bom. Também podemos ensiná-la a usar os recursos da respiração para se acalmar. Existem muitas técnicas dirigidas para as crianças, onde ela própria aprende a se acalmar, reconhecer quando chega o seu momento onde ela precisa sentir e se tranquilizar, sentindo aquele arzinho que entra e sai dos pulmões no momento da sua respiração. O livro Treinamento da Flexibilidade, quando nós e nossas crianças enlouquecemos,
ele traz uma série de atividades e manejos para que você, pai, mãe, professor e terapeuta, utilize para ajudar seu filho, seu aluno, seu cliente a reconectar as suas emoções com técnicas de mindfulness infantil e buscando essa integração emocional e racional para o seu filho, aluno ou cliente. Para finalizar, quero voltar a ressaltar que somos modelos de enfrentamento e de funcionamento para os nossos filhos. Se queremos que eles aprendam a buscar a sua flexibilidade emocional e o aprendizado da integração de seus dois hemisférios cerebrais, temos também de buscar o nosso aprendizado e reorganização emocional. Nosso modelo é importante. Obrigada pela atenção.